E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, professor de computação e programador, e nesse vídeo eu vou estar inaugurando uma série aqui no canal que eu chamei de Programando com a Escola, que a proposta dela é trazer coisas da escola, do ensino médio ali, que seja matemática, física ou alguma outra matéria, que a gente consiga criar programas de computador que possam resolver esses problemas para a gente. E nesse primeiro vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como fazer um programa que resolve a fórmula de Bhaskara. Vai ficar bem legal e vamos lá para a tela do meu computador para a gente já iniciar. Para estar fazendo o nosso tutorial, então eu vou usar o Linux Mint. Não tem problema se você está usando o Windows, eu estou usando o Linux Mint aqui por preferência mesmo. E a única coisa que a gente vai precisar de instalar é o VS Code, que eu vou estar abrindo e mostrando ele para vocês. Muito simples de instalar, tá bom, gente? Não é nada muito complicado de instalar, é basicamente next, como instala qualquer programa de computador do Windows. A única coisa que a gente vai precisar de fazer depois de instalar o VS Code é vir aqui, ó, extensões, e aqui a gente vai digitar Live Server. E aí a gente vai achar essa extensão aqui. O meu já está instalado, né? Tá até escrito aqui, ó, Disable ou Uninstall, quer dizer que o meu já está instalado e está ativado. É só vocês clicar em instalar e já vai estar tudo certo para você acompanhar o tutorial, tá bom? Não precisa de fazer mais nada. Depois disso, só acompanhar mesmo. Para quem não sabe o que é Bhaskara, é basicamente uma fórmula que acha as raízes de uma equação de segundo grau para a gente, né? Se tiver algum professor de matemática aí assistindo, por favor, me perdoe que eu não sou especialista em matemática. Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês, para quem não conhece, o que faz a fórmula de Bhaskara e o que a gente vai fazer. Eu vou escrever aqui uma equação de segundo grau que eu peguei aqui da internet para a gente tentar resolver ela aqui e depois a gente vai transformar isso em código. Então tá aqui, gente. A fórmula é a seguinte: x ao quadrado mais 5x menos 14 igual a zero. Tem que achar as raízes dessa equação aqui, né? Que é o valor de x, que quando a gente resolver isso aqui vai dar zero, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é achar o valor de delta. E a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? E aí a gente substitui os valores aqui. O valor de b é o 5, né? Que é o x que está sozinho aqui, que não está elevado a nada aqui. Então a gente coloca 5 elevado ao quadrado menos 4. O valor de a é 1, né? Que é o valor, que é o número que está acompanhando esse x aqui, né? Como não tem nada escrito, então a gente subentende que tem um 1 aqui, né? Então vezes 1 vezes c, que é o nosso menos 14 aqui, né? Que é o número que está sozinho, não tem nenhuma letra aqui com ele. A gente faz dessa forma aqui. Então, a gente repete aqui. Então, isso aqui vai dar 25. E aqui vai dar menos 4 vezes 1. Vai dar menos 4, né? E menos 4 vezes menos 14. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Calculadora. 4, 14. 56, né? Então vai ficar positivo isso aqui. 56. O valor de delta é igual a... Cadê minha calculadora? 56 mais 5 é 81. Beleza, então a gente fez o primeiro passo, que é achar o valor de delta, que deu 81.
Agora vem o segundo passo aqui da fórmula, né? Que é achar os valores de x' e x2', né? O x1 e x2. A gente vai colocar a outro pedaço da fórmula, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, ok? Agora a gente vai substituir aqui, a gente vai colocar menos b, que é o 5, né? Mais ou menos raiz de delta. O nosso delta a gente viu aqui que vale 81. O meu 8 aqui ficou bonito, gente, mas é 81 aqui. E 2 vezes a, que é 2 vezes 1, né? É o que está aqui. Ok. A gente continua resolvendo. Então vai dar x igual a menos com mais menos. Então vai dar menos 5 mais ou menos. Raiz de 81 é 9. 2 vezes 1, 2. A gente continua. Aqui a gente já pode achar o valor de x' e de x duas linhas. Que vai ser menos 5 mais 9 sobre 2. Então, menos 5 com mais 9 vai dar 4, né? Dividido por 2, 2. E x duas linhas menos 5 menos 5 menos 9, né? Na verdade, sobre 2. Que vai dar menos 14. Dividido por 2. Aqui não tem esse menos 2 não, aqui é só 2. Se eu tiver falado menos 2, perdão, gente, é só 2, tá? E aí, menos 14 dividido por 2 vai dar menos 7. Então, esse é o valor de x' e o valor de x duas linhas, 2 e menos 7, ok? Então, é assim que a gente resolve a fórmula de Bhaskara. Então, a gente viu aí que é uma fórmula bem grande de fazer, né? Mas a gente pode estar fazendo um programa de computador que faça isso para a gente de forma automática, né? Bem mais fácil. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos abrir aqui o nosso VS Code. Na verdade, primeiro a gente vai criar uma pasta. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aí. Eu vou usar essa aqui mesmo, que já está até aqui, que é Programando com a Escola. Vou entrar dentro dela. Vou criar uma nova pasta aqui dentro. Vai chamar Bhaskara. Ok? E aí a gente vai abrir o nosso VS Code. Espera ele abrir aqui. Beleza. Posso fechar isso aqui. Vou clicar aqui, File, Open Folder. E aí a gente vai lá onde está a nossa pasta, Programando com a Escola, Bhaskara, seleciono e vai abrir aqui a nossa pasta pra gente, não tem nada, beleza? Então galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso index HTML. E aqui a gente vai colocar a nossa estrutura. Eu começo digitando aqui HTML e ele me dá essas opções. Eu vou clicar em HTML5. E ele já manda para mim uma estrutura básica, ok? E aí a gente já pode começar a fazer o nosso programa que resolve Bhaskara para a gente. E no título vou colocar escrito Bhaskara, né? Tranquilo até aqui.
Vou colocar um título do meu programa, no meu site. Calculador Bhaskara. E vou colocar uma tag chamada main aqui, que é a parte principal do meu programa. Poderia ser uma div? Poderia, mas para ficar semântico, para ficar bem organizado, eu vou usar main. Ok? Aqui sim eu vou começar colocando uma div. Essa div eu vou colocar uma classe nela chamada inputs. Dentro dessa div eu vou colocar os inputs. Fato. Colocar um input e vai ser do tipo número ou number, né? List. E vou colocar um placeholder nele escrito A. E aí eu posso copiar ele, ó. Colar uma vez, duas vezes. E aí a gente vai colocar aqui B e C. Beleza? E aqui embaixo também eu vou colocar escrito put disable, desabilitado, né? A gente não vai poder escrever nele. Vai colocar um placeholder também. E vai dar o nome para ele de x1. Aí eu posso copiar ele. Tem que fechar ele aqui também. Esquece de fechar, senão vai dar errado. Vou colar aqui embaixo e vou dar um nome para ele x2. Beleza? Vamos ver como é que tá ficando. Vou apertar aqui com o botão direito do meu mouse. Clicar aqui, ó, Open with Live Server. Aí ele vai abrir pra gente uma janela. Então, dessa forma aqui, ó. Tá feio por enquanto, mas a gente vai resolver isso. A gente vai deixar um pouquinho mais bonito isso aqui depois. Isso aqui é só pra gente ver o que tá acontecendo por enquanto, tá bom? Vou continuar lá. Abaixo dos meus inputs eu vou colocar dois botões. O primeiro vai ser button, que a gente coloca aqui usando a tag button. Vou colocar aqui, ó, um clique. Por enquanto, não fazer nada. E colocar uma classe nele chamada calc. Um texto calcular, tá? Depois eu vou copiar ele. Vou colocar aqui embaixo. A gente vai colocar um outro botão. Eu vou mudar a classe dele para reset. E o nome dele vai ser redefinir valores. Salvar aqui. Vou abrir minha navegador e ver como é que tá ficando. Ficando assim, ó. Show de bola. Tá feio, mas calma que a gente vai arrumar isso ainda, tá? Não se preocupem. Enquanto a gente está só montando a estrutura aqui do nosso programa. E vou colocar aqui também do lado uma outra div. Vou colocar uma classe nela chamada fórmula. E aqui vou colocar um h3 escrito fórmula Bhaskara. Esse é o dela. E aqui embaixo eu vou colocar um parágrafo. Eu vou colocar de fato a fórmula de Bhaskara para a gente esquecer dela, né? Para a gente ter uma colinha aqui da fórmula de Bhaskara. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Essa fórmula aqui é só vocês copiarem, colocar aí no programa de vocês também, que ela é meio chatinha de colocar, porque tem alguns símbolos diferentes, o elevado ao quadrado aqui, o símbolo de mais ou menos. Então, vou deixar aí na descrição do vídeo. Vou salvar e vou aqui na minha página ver como que tá ficando, ó. Dessa forma aí. Aqui já meio que o suficiente pra gente já tá fazendo a função de fato, né? Então, vamos começar, vamos fazer funcionar e depois que a gente fazer funcionar, a gente deixa mais bonito também, como eu prometi aí pra vocês. Aqui, ó, abaixo do body, eu vou colocar uma tag que se chama script. Essa que está aparecendo aqui, ok?
E aqui dentro a gente pode de fato criar funções, dar inteligência para o nosso código, tá bom? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma função function, lembrando que é JavaScript, tá bom? Function, vou chamar essa função de Bhaskara. Essa função minha, ou essa função nossa, melhor dizendo, ela vai precisar de receber 3 parâmetros, que é o A, o B e o C, que é os mesmos que a gente usa lá, como eu mostrei, para calcular a nossa fórmula. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor de delta. Então, eu vou criar uma constante aqui, const delta, escrevi errado, é delta, vai ser igual a b vezes b, né, que é b ao quadrado, né? Eu poderia usar uma potência aqui, mas como é bem rapidinho, é bem simples, eu vou usar só b vezes b mesmo, que é a mesma coisa de b ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c, ok? Que é o que a gente está recebendo aqui. Aqui a gente já vai receber o valor de delta. Agora, a gente precisa de calcular x' ou x duas linhas. Eu vou chamar aqui de x1 e x2 para facilitar para a gente, tá bom? Mas é a mesma coisa. Todos os dois estão certos também. Vamos colocar aqui a fórmula, que é menos b mais... Aí a gente vai usar uma fórmula do próprio JavaScript que já calcula a raiz quadrada para a gente aqui, que é o math SQRT. Não sei se tem alguma pronúncia certa, mas é essa fórmula aí. E aí a gente passa delta aqui para dentro. Isso tudo dividido por 2. Vou colocar um parênteses aqui. 2 vezes A, tá? Que é que a gente fez aqui, né? Que é essa parte. Cadê? E é essa parte aqui da fórmula que a gente está fazendo agora. Deixa eu voltar lá, que é exatamente isso aqui. Posso copiar isso aqui, colar aqui embaixo, vou mudar aqui de x1 para x2. E a diferença é que nesse mais aqui eu vou colocar um menos, tá? E agora eu vou retornar esses valores. É o x1 e o x2, tá? Beleza, a gente já tem a nossa fórmula de Bhaskara aqui, mas ainda não estou fazendo nada porque a gente não usou essa fórmula em lugar nenhum. Então, quando a gente clicar em calcular, é aí que deve ser executado alguma coisa e calcular de fato aqui pra gente. Então, vou criar uma outra função aqui em cima. Vou deixar essa aqui quietinha, essa fórmula aqui. Essa fórmula, isso é importante que eu vou falar agora. Ela vai ficar desse jeito porque a única coisa que ela tem que saber fazer é calcular os valores pra gente. Ela não tem que fazer mais nada. Isso é um dos princípios aí da programação para a gente estar programando bem, que é a função ter uma única responsabilidade. Ela vai fazer apenas uma coisa e essa coisa que ela faz, ela vai fazer muito bem. No nosso caso aqui é calcular os valores de x1 e x2. Então eu vou criar uma nova função aqui em cima. Vou chamar ela de onClick. E aqui eu já posso usar ela aqui, ó. Click. Fechando parênteses aqui. Vou tomar um pouquinho de água, a garganta vai secando. Beleza. E aí a gente precisa de uma forma para pegar os valores que está escrito aqui, né? Que a gente vai digitar aqui. Então eu vou criar aqui embaixo uma outra função
Você vai chamar get inputs value, input values. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma constante que se chama a, e aqui a gente vai usar essa funçãozinha aqui, ó, document carry selector, abre um parênteses, coloca aspas, e aqui dentro eu vou falar que eu quero pegar um input que tem o placeholder igual a e desse input eu quero pegar o valor que tem dentro dele. Então, explicando aqui para vocês, eu quero ir lá no meu documento. O que é o documento? Meu documento é isso aqui, ó. Tudo que é o meu documento. Tudo que tem escrito aqui, ó, que está mostrando na tela. Aqui, ó, é o meu documento. Então, eu quero vir aqui, em algum lugar aqui, no nosso caso é o input. E o input que tem escrito placeholder, se for igual a eu quero pegar o valor dele, ok? Eu vou fazer isso para B e para C. Não esquece de mudar aqui, ó. B e aqui B, aqui C e aqui C, ok? E essa função vai retornar para a gente o valor de A, B e C. Então, um detalhe, quando eu coloco isso aqui entre chaves, o JavaScript quer dizer que eu estou retornando um objeto que tem uma chave A, uma chave B e uma chave C. E quando eu acessar esse objeto pela chave A, B ou C, eu vou ter um valor dentro dessa respectiva chave, tudo bem? Agora que a gente tem uma forma de pegar os valores que estão aqui dentro, a gente vai usar essa função getInputValues que a gente acabou de criar. O que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova constante aqui dentro. Aí eu vou fazer o seguinte, vou receber por desestruturação o valor de getInput values. Eu vou receber A, B e C. Né? Então, o que vai acontecer aqui por enquanto? Quando a gente clicar no botão calcular, ele vai disparar essa função aqui para a gente, um clique. O que um clique está fazendo por enquanto? Ele está executando essa função getInputValues. E o que essa função faz? Retorna para a gente o valor de A, B e C que a gente digitou aqui em cima nos inputs, tá certo? E agora a gente vai fazer uma pequena tratativa com esses valores, né? Porque se a pessoa não digitar algum desses valores, né, a nossa função não pode continuar. Então vou colocar uma condicional aqui que é um if. Eu vou colocar o seguinte: se não existirá ou o ou aqui a gente usa os barras em pé, ou se não existir B, ou se não existir C, letra minúscula, vai fazer o seguinte: a gente vai usar o window.alert, vai colocar uma mensagem aqui para o usuário, entre aspas, insira valores. Poderia ser qualquer mensagem aqui, gente, tá? Mas aqui, um exemplo, eu vou deixar essa mensagem aqui mesmo. E depois eu vou colocar um return aqui embaixo. Por que eu tenho que colocar esse return aqui embaixo? Porque eu não posso continuar executando o resto da função. Então, quando eu acho esse return aqui, essa função aqui, ó, onClick, ela vai parar de ser executada na hora e tudo que estiver para baixo não vai rodar mais. Vamos testar aqui até agora como é que tá ficando? Então, se eu vir aqui, colocar em calcular, teoricamente eu tenho que ver aquela
mensagem, né? Então vamos clicar aqui, ó. Ó, deu certo, ó, insira os valores. Ok. E se eu colocar 1 e 1, tem que aparecer nada. Beleza, deu certo. Então vamos continuar lá. Agora aqui embaixo, eu vou, de fato, usar aquela fórmula que eu acabei de fazer, né? Que é a fórmula de Bhaskara. Então, aqui, ó, x1, né, na verdade, x1 e x2 é igual a... E aí eu vou passar A, B, C, ponto e vírgula. Aqui o que eu estou querendo dizer então? Bhaskara não retorna um objeto para gente, x1 e x2. O que eu estou fazendo? Eu estou desestruturando esses valores, x1 e x2. Então eu estou falando que eu tenho uma constante que recebe um objeto que tem duas posições, né, que é x1 e x2, que está vindo de dentro de Bhaskara. E Bhaskara precisa de três parâmetros, A, B e C, que são esses aqui, que vêm dos valores que a gente digitou. Tudo bem? E agora, gente, tem uma questão que a gente tem que fazer uma tratativa aqui. Porque se a gente colocar qualquer valor lá na fórmula de Bhaskara, pode ser que dê um erro e não vai funcionar direito o nosso programa. Então a gente tem que cuidar disso para que esse erro não aconteça. A gente vai colocar aqui, ó, mais um if. E aqui dentro, vou usar uma função do próprio JavaScript que se chama isNaN. Não se preocupem com isso aqui, tá, gente? Se vocês não entenderem o que ele faz. Mas basicamente ele vai perguntar se isso aqui é um número válido. Se for um número válido, ele vai continuar executando a função. Se não for, ele vai mostrar um erro aqui pra gente. E eu vou fazer isso com x2 também. Aqui dentro eu vou colocar o window alert, colocar aspas de novo, colocar assim, ó, erro, dois pontos, os valores não são válidos. Ok. Baixo. Vou dar um return para não continuar sendo executado até o final. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acabei cometendo um pequeno erro aqui. Não é nada demais. Eu só coloquei a nossa programação no lugar errado. Eu coloquei tudo dentro do get input values e não é aqui, tá? Então vocês podem selecionar tudo aqui, dar um Ctrl X, recortar, né? Vocês vão colocar dentro do onClick, tá? Na hora que você estiver fazendo aí, vocês prestem bastante atenção se vocês também não colocaram no local errado. Eu coloquei no local errado, igual eu falei, eu coloquei dentro do get input values. O get input values, a única coisa que ele vai fazer aqui pra gente é pegar os valores que a gente digitou de fato. Então recortem aqui o que estava aqui dentro aqui, se vocês fizeram exatamente como eu, e coloquem aqui dentro do onClick, tá bom? Logo depois aqui, ó. Vai ficar desse jeito aqui. E agora a gente vai testar de novo. Vou lá no navegador, vou colocar 1, 1 e 1. Vou calcular e aí ele mostra para mim a mensagem: erro, os valores não são válidos. Beleza. Então, até aqui tá dando certo. Então, agora o que a gente tem que fazer? Se passar daqui quer dizer que então que deu certo. Então a gente tem que mostrar esses valores na tela, né? Nos campos que a gente colocou aqui, ó, nesse e nesse aqui. Vamos fazer isso agora então. E gente, é bem simples também. O que a gente vai fazer? A gente tem que pegar aqueles inputs, vou colocar aqui, ó, const input x1
ele vai receber document, array selector, e aí vou pegar o put e o placeholder. Ele vai ser igual a x1. É o que tá aqui, né? Cadê? É o que tá aqui, ó. E vou pegar o input que tem placeholder x2 também. Input x2 é igual document, array selector, put placeholder igual a x2. Só ver se tá certinho. Tá certinho. Coloco um ponto e vírgula aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Vou fazer o seguinte. Input x1.value vai ser igual a x1, que é o que vem lá da nossa fórmula de Bhaskara, né? É o que tá aqui, ó. Esse cara, eu tô falando que eu vou passar para dentro do valor do input dele. E aí a gente vai colocar também o input x2.value igual a x2. Então a gente vai usar os mesmos valores que a gente usou lá no nosso ScaleDraw. ScaleDraw. Ver se ele deixou salvo aqui pra gente, que eu fechei sem querer. Beleza, que é o 1, 5 e o menos 14, né? Então tem que dar 2 e menos 7. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 5, menos 14. Vamos calcular. 2 e menos 7. Igualzinho a gente achou aqui. Então nossa fórmula de Bhaskara já está funcional já. Qualquer valor que eu colocar aqui que tenha raiz, né? A gente fez a tratativa lá. Colocar aqui, ele vai funcionar. Então, agora só falta a gente deixar o nosso programa um pouco mais bonito, como eu prometi para vocês, né? Vamos começar aqui. Criar uma folha de estilos. Style. CSS. E aí a gente precisa de linkar essa folha de estilos na nosso documento. Eu vou começar digitando o link e aí ele mostra aqui para mim, ó. Link CSS. Eu vou selecionar esse. Beleza? E aqui a aplicaçãozinha inicial, bem simples. É resetar algumas. Por padrão, o CSS já vem configurado pra gente, só que a gente não quer isso. Falar que eu quero margem 0, ponto, vírgula, 0. Ficou ali pra mim. Size border box. E eu vou também falar que o meu body largura de 100%, altura sem VH, né, que é o view high, né, que é daqui até aqui, ele vai dividir em pedaços, mas vai definir essa altura para mim. Então a gente usa dessa forma no CSS, que é o sem VH, tá? Acho que não vai ter dado diferença nenhuma ainda. Na verdade, ele deixou um pouco mais juntinha as coisas. Tirou margem e pad, mas vai arrumar. A primeira coisa que eu vou fazer é mexer no meu main. Essa parte aqui. E vamos dar uma usada nesse main. Tá ele direto aqui. Tem na tela. Aqui ele é um display flex. E aí ele vai colocar do lado um do outro. Content center. Vai deixar tudo no centro. Vou colocar um padding. Vou colocar uma borda. Eu vou mostrar para você. Solid 000. Preta.
caso. E vou border radius, então arredondar da borda, pixel. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, tudo do lado um do outro, mas ainda tá feio, né? Isso aqui a gente tem que colocar um embaixo do outro para ficar mais bonitinho. Tá vendo aqui, ó? A borda é arredondada também. Vamos arrumar. Putz, colocar tudo um embaixo do outro. Então, lembra que a gente colocou aqui uma classe chamada inputs? A gente vai usar ela agora. Como é que eu faço isso? Ponto inputs. E aí tudo que eu colocar aqui dentro vai ser aplicado a essa classe tenha dela também. Padding, pixels. Vou colocar aqui um display flex. E aqui eu dou uma coisa um pouquinho diferente chamada flex direction. Vou colocar em coluna. Diferente do só colocar flex, que vai deixar um do lado do outro. Quando eu falo que é um flex direction coluna, ele vai deixar um em cima do outro. Vê? Agora pouco. E vou usar uma propriedade também que se chama gap, que é um espaçamento que tem de 8 pixels. Lá na tela ver como é que tá ficando. Ó, já ficou do lado um do outro, embaixo um do outro, quero dizer. Tudo embaixo um do outro e com um espaçamentozinho aqui, ó, de 8 pixels cada um. Aqui ainda. Eu também quero dar uma estilizadinha no inputs. Falar aqui o input e aí não confundam a classe inputs que eu coloquei lá com a tag input. Aqui eu estou querendo dizer que todos os meus inputs, né? Meus inputs, eu vou até mudar aqui, eu vou fazer diferente aqui, ó. Inputs container, não confunda. E aí eu mudo lá também, tá? É o container dos inputs, tá? E aqui é o input de fato, né? É esse cara aqui, ó. Quero falar com o meu de pixel size de pixels, um pouquinho maiorzinho. Vou fazer a mesma coisa pro botão também. Aqui, ó. E aí é o mesmo caso também. Quando eu faço isso, todos os botões também vão ficar iguais. Vou até copiar o de cima. Exatamente a mesma coisa. Vou colar aqui. Quando eu ver aqui, ele já ficou um pouquinho maior. Botão de calcular, eu vou dar uma corzinha diferente para ele. Então, eu vou falar assim, ó, button.calc. Eu estou fazendo aqui, eu estou selecionando um botão que tenha a classe calc. Vou lá no nosso HTML. Vou falar que ele tem um background de green, a color, que é a cor do texto dele. Eu vou falar que é um FFF. Diferençazinha lá agora. Vamos lá ver. Verdinho aqui. E também vou selecionar a minha div. Bem, pode, na verdade. Quero play flex. Vai ser tudo flex direction. Então eu só vou deixar um display flex. Na verdade eu vou tirar. Só colocar nele aqui background. Background que vai ser e dessa forma aí. Mais cinza. E agora a gente vai continuar fazendo mais uma coisinha. A gente vai colocar aqui no HT. A gente vai colocar como se fosse um históricozinho das contas que a gente já fez. A gente
saber se quando a gente vai fazendo um exercício ali, né? Você está fazendo um exercício ali da escola, tem várias fórmulas para você estar resolvendo e para você não ficar perdido se você já fez aquela conta ou não. Vai colocar um pequeno histórico aí, tá? Então aqui embaixo do nosso main eu vou criar uma nova div, classe nela, results container. Dentro dela eu vou colocar uma UL, que é uma lista, dar para ela uma classe list. Aparentemente não vai fazer diferença nenhuma agora. Mas calma lá. Agora a gente tem que fazer os dados aparecer na lista, né? De fato. E aí a gente vai voltar aqui dentro do click. Logo aqui embaixo. E fazer const list carry select. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar a minha lista pela classe. Como é que a gente faz? A gente coloca ponto results list, que é a mesma classe que eu coloquei aqui. A list, ok? Vírgula. E fazer. Deixa ela ali guardadinha. List item. Tá, document. E aí eu vou criar um novo elemento. Criar um novo elemento, que é um LI. Se chama LI, que é um item da lista. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse item meu, eu chamei ele de list item aqui. Acessar vou acessar a propriedade dele que se chama text. Ok? Ficar assim, ó. Aspas invertidas. E a gente vai colocar um texto aqui dentro. Crase, né? Que se chama isso aqui. Aspas invertidas. Chama crase. Aqui no JavaScript se chama template literal. Serve para a gente concatenar texto com variáveis. E a gente vai escrever dessa forma assim aqui dentro. Ó. A é igual. E aí quando a gente quer mesclar com uma variável, a gente coloca cifrão, abre e fecha chaves. A é uma variável de fato. A vírgula. K, B, igual, abre e fecha chaves com K, B, vou colocar um K, C igual K, C, e eu vou colocar uma barra para separar. Tá, aqui x1 é igual cifrão, abre e fecha chaves, x1, vou colocar uma vírgula, x2 é igual cifrão, abre x2. Tá, results append should, tá, item dentro. O que isso aqui tá fazendo? Eu vou pegar a minha lista pela classe. Eu pego ela cadê ela? Pego ela daqui. Eu peguei ela. Só que ainda não fiz nada com ela. Peguei ela. Só peguei ela e armazenei aqui dentro. Agora eu estou criando um novo item para minha lista. Depois que eu criar ele, eu vou acessar uma propriedade dele, que é a text content. E dentro dessa propriedade dele, eu vou passar isso aqui para dentro dele. Tá? E agora eu vou pegar a minha lista de novo. Vou dar um append shield para ela. Eu estou colocando um novo filho para minha lista.
E esse filho é o item que a gente criou aqui, ó. Esse cara aqui com esse texto aqui. Vamos ver se já está mostrando alguma coisa. Volta lá. 1, 5 e 14, se não tiver esquecido. Calcula. Ó, aí ele aparece aqui pra gente, ó. Então, o que fala aqui pra gente? Ele falou que o meu A foi 1, meu B foi 5, meu C foi o menos 14, e o X1 é 2 e o X2 é menos 7. Então, se eu for apertando aqui em calcular, ele vai colocando aqui pra gente, ó. Tá vendo? Vai colocando aqui pra gente. Aqui não acabou ainda não, a gente vai colocar mais alguma. Tem esse botão aqui. Vamos criar a função. Agora, esse abaixo do Bhaskara. 7. Vamos fazer. Para pegar tudo que tá aqui embaixo. Não vou precisar acessar. Fazer. Tem placeholder A, B e C. Só que agora eu vou dar um. E vou tirar todos os valores que tem dele. Mesma x1, x2. Pagar o baixo também. Tá. Só preciso de acessar ele. Vou falar que o value dele é nulo. Vou falar que o é nulo. E agora, pegar essa função e clicar no reset, vai chamar pra gente apagando. Vamos lá, vamos testar de novo. 14 lá. E pá. Agora eu vou clicar em redefinir valores. Então ele tem que apagar aqui, manter esse histórico aqui pra gente. Ó, beleza, deu certo. Vamos tentar com um novo valor aqui. 2 menos 7 3. Aqui, ó, calcular. Aqui, ó. O valor é 3 e agora a gente já tá quase acabando. Só dar mais uma melhoradinha aqui. Deixar isso aqui centralizado na tela também para ficar mais bonito. Tá de dentro do Subore, tá? Fala o seguinte. X Direction é para ficar tudo igual mostrar. Alinhados do centro. Espaçamento. Vou colocar um para ir. Background. Já tem. Ver como é que. Ó. Um embaixo do outro, ó. E parou de ocupar a tela inteira também, que não tinha necessidade. E aí, se a gente clicar aqui, definir valores, ele vai tirar aqui pra gente, mas o histórico ele vai se manter. Lembrando que se eu fizer um refresh da página aqui, aí sim ele vai apagar tudo, né? E aí vai voltar a ficar do zero. Então, 1, 5, 14, calcular, e aí vem pra cá. Se eu continuar apertando aqui, ele vai calculando e vai salvando o histórico aqui pra gente. Então é isso, gente. A nossa primeira aplicação que resolve a fórmula de Bhaskara, né? Vai ajudar vocês a tanto resolver a própria fórmula de Bhaskara, é claro, e também uma introdução aí de um pouco de HTML, JavaScript e um pouco de CSS para vocês. É claro que eu não expliquei tudo
nos seus mínimos detalhes, porque vai ter mais vídeos e eu posso estar trazendo mais explicações detalhadas de display flex, entre outras coisas, nos próximos vídeos. Mas com isso vocês já conseguem fazer outras coisas, outros desafios também. E vou propor um novo desafio aqui para vocês também. Façam um botão, apaga o histórico das contas aqui. Com tudo que eu mostrei aqui, é possível de fazer. Se vocês conseguirem, deixa aí também um comentário. Eu consegui, que eu vou estar respondendo também. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, dessa nossa primeira aula, né, da nossa série Programando com a Escola. Em breve vou estar trazendo mais vídeos também, resolvendo outras coisas de matérias do ensino médio e explicando mais coisas de programação também, sempre tentando unir essas duas coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês, né? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam também. Se inscreva no canal também se não for inscrito. Se puder estar compartilhando o vídeo também ajuda bastante. Compartilhar com um amigo, com a namorada, com o namorado, com algum conhecido de vocês que tenham interesse em programação também, em matemática. E eu vou ficando por aqui e até a próxima, gente. Valeu, falou, até mais!